Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael Manzini, cirurgião plástico, e hoje estou aqui com a nossa super enfermeira, Carla Torelli. Obrigado, Carla, por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Está sempre aqui, né? Ter vindo. Sempre. Mas muitos pacientes, né, já conhecem, pacientes que já operaram conosco, já passaram em consulta, conhecem a Carla. Ela acompanha os pacientes desde daquele planejamento pré-operatório, né, Carla, até a visita no hospital no dia seguinte, né, das cirurgias que pernoitam no hospital. A Carla passa visita também, além da visita médica, né? E aí muito pós-operatório. Então os pacientes que já operaram conosco já conhecem bem aí o trabalho da Carla. E muito legal porque da última vez a gente trouxe as meninas da Físio, nossa equipe de fisioterapeutas, para conversar do pós-operatório, especificamente das drenagens linfáticas, da reabilitação pós-operatória, do tape, foi bem legal. E aí hoje eu quis trazer a Carla justamente para a gente conversar, mantendo essa questão do pós-operatório, né? Que é algo tão importante, assim, fundamental para um bom resultado, para uma boa reabilitação, né? Para a gente conversar do geral do pós-operatório, do dia a dia, né? Da questão dos curativos, questão de posicionamento, questão dos detalhes que a gente tem que se atentar, de repente, sintomas que a gente tem que se alertar, né, no pós-operatório e perceber a diferença, esse contato muito próximo que a gente tem que ter com os pacientes, né? Uhum. E hoje isso funciona muito bem, né? A nossa logística é muito legal. Então vamos conversar bastante, tem muita coisinha legal para a gente trocar ideia, né, Carla? Vamos lá. A gente estava inicialmente querendo contar, né, Carla, um pouco, puxar esse assunto que é tão temido, né, por nós e pelos pacientes, a questão da trombose, né? Bastante. E aí a gente, primeiro, queria conversar um pouco a respeito da questão do repouso no pós-operatório, que é importante, mas também não exagerado, né, cara? Como é que você explica isso para os pacientes na consulta pré-operatória? Assim, a questão de repouso, não forçar e tal, mas tem um limite, a gente precisa também ter um certo movimento para evitar, né, esse sangue totalmente parado nas pernas e que possa aumentar o risco de uma trombose, né? Como é que você discute isso com elas? A palavra que eu procuro deixar frisada assim na cabeça delas é: vamos fazer um pós-operatório ativo, né? Nós não queremos um pós-operatório que é do sofá para a cama e ficar muito deitada, com muita ajuda para a própria alimentação, para a sua própria higiene, de repente para quem tem filhos, buscar fazer algumas coisas, até indo atrás dos filhos em casa. A gente fala para elas seguirem um protocolo, né, de a cada 2 horas fazer uma caminhada. Eu falo, levanta, bate um papo, vai buscar o controle da televisão você mesmo, deixa longe, vai encher sua garrafinha de água, que é uma maneira de você andar. Não precisa colocar lá no relógio, de 2 em 2 horas eu vou caminhar, porque de repente quando você menos perceber, você andou por mais de 40 minutos dentro de casa. Só de pegar as coisinhas do filho, não abaixar, claro, mas pegar uma coisinha, preparar uma roupinha para eles irem para a escola, de repente. Então eu falo para elas buscar fazer um pós-operatório bem ativo. Elas vão ter lá a ajuda que elas vão para casa, que é da meia compressiva, mas elas também têm que se ajudar fazendo essas caminhadinhas. Sim, isso é importante. Isso até puxando esse gancho, né, cara? Por isso que muitas vezes a gente tem que dividir a cirurgia, né? Não dá pra gente fazer tudo que, né, a gente às vezes gostaria numa única cirurgia, porque às vezes vai inviabilizar essa questão básica que é a paciente ter uma certa autonomia no pós, a gente não quer que force, então dependendo de cada tipo de cirurgia que foi realizado, então tem um limite ali do quanto pode levantar o braço, pegar, né, quais movimentos, a questão postural. Então tem um limite específico aí para cada procedimento, para cada cirurgia, mas dentro desses limites que a gente vai, né, acaba conversando ali de forma muito individualizada, a gente quer a paciente ativa, né? Principalmente andando, né, para a circulação das pernas estar ativa, a gente não aumentar o risco de uma trombose. E aí muitas vezes a gente acaba desvinculando, o principal, né, questão que a gente acaba pegando na cirurgia do pós-gestacional é a cirurgia corporal associada à cirurgia mamária, e muitas vezes a gente acaba sugerindo para os pacientes desvincular esses dois procedimentos quando entra uma alta complexidade na mama e, por exemplo, na corporal, com as tecnologias, com a abdominoplastia associada a uma lipo mais completa. Então, muitas vezes a gente acaba dividindo até para isso, né? O paciente, por exemplo, que fez a cirurgia corporal mais completa, não só o tempo cirúrgico é mais alto, se somado com a mama, às vezes fica muito alto, que esse é o principal fator que faz a gente decidir nessa divisão ou não, mas muitas vezes a gente acaba tendo um pós-operatório muito debilitado, né? Quer dizer, fez o corporal todo, ainda fez a mama, quer dizer, não tem autonomia nenhuma, não só fica muito dependente, como às vezes para poupar alguma, né? Poupar, por exemplo, o abdômen, acaba apoiando demais com os braços, comprometendo cicatrização.
e ficando ali às vezes muito de cama, né? E aí isso, sem dúvida, prato cheio para uma trombose, né? Sim. Fora que algumas cirurgias ficam dreno também, né? Então Também. essa andadinha que você comentou é importante para o dreno também, né? Ativar Ajuda, e né, o funcionar. funcionamento dele. Sim. E para paciente mesmo, né? As caminhadas, o distrair, isso acaba fazendo com que ela tenha menos dores, que ela não foca na dor, né? Ah, eu fiz uma cirurgia, então eu estou esperando a dor e ela vem. Se você se distrair, se você fizer as caminhadas, você acaba desfocando isso e quando você vê, é melhor para inchaço, é melhor para tudo, né? Sim. Alimentação, para o intestino funcionar, as caminhadas, porque o intestino ele prende bastante, prejudica bastante. E para ela poder também fazer esse movimento dentro de casa e não se sentir doente. Porque é uma cirurgia de alegria, né? Então, mas ela tem que ter uma recuperação. E recuperação, o corpo, ele chora um pouquinho, né? Ele sente que teve aí essa manipulação cirúrgica, então é por isso que vem as dores, por isso que tem os medicamentos. Mas essa caminhada ajuda bastante, é bem importante. Não, legal. As nossas cirurgias têm muito também questão de posicionamento, né, cara? Bastante. Então, por exemplo, cirurgia de mama, a gente tem um certo limite de amplitude de movimento do braço. Cirurgia, por exemplo, as abdominoplastias, né, diástase, então a gente trabalha excesso de pele, então abdominoplastias ou mini abdominoplastias a gente também não quer que a paciente deite, né, esticada. Então a gente precisa, né, de lado também, né, leva um tempo, tanto para cirurgia mamária quanto cirurgia corporal, leva um tempo para poder dormir de lado, né, costuma ser uma notícia muito, né, feliz que as pacientes recebem aqui entre 2 e 3 semanas, né, elas ficam muito contentes porque é algo que a gente sente falta, né? Traz muito desconforto, mas vários detalhes que a gente acaba conseguindo trabalhar aí para trazer dentro dessa alimentação algum conforto, né? Para esse posicionamento. Porque, por exemplo, numa cirurgia, uma das mais frequentes aí do pós-operacional é a lipoabdominoplastia, né? Conta como é que vocês conversam com elas a questão postural, né? Que às vezes a gente recebe uma paciente num primeiro retorno para tirar dreno com 5, 6 dias, super curvada, né? Às vezes tem pacientes que têm um perfil de, né, pecar pelo excesso e aí curvam muito. Ou o contrário, os pacientes já estão vindo quase que retas. Quase, né? Que reta. Como é que você discute isso com elas? Deitar e andar, o quanto que pode esticar, ou como que vai ser essa evolução, né? Eu falo muito assim para elas. Imagina um idoso. O idoso, ele perde a força nas pernas, né? Aí falam assim, vai pegando idade, eu vou diminuindo, porque eu vou ficando mais curvadinho. Eu falo, não, o idoso, ele perde muitas forças nas pernas. Então, ele inclina o joelho e aí automaticamente cai o ombro, porque pesa. Então, eu falo, você não precisa inclinar tanto, não precisa andar tão dobrada, porque isso vai dar dor na coluna e não dor da cirurgia, a lombar que pega. E também você não precisa, e você não pode estar totalmente reta. Esticada, né? Totalmente esticada. Muitas vezes, principalmente quem faz amarração do músculo, que a gente já falou em outras vezes da diástase, não consegue esticar. Então eu falo, o seu próprio corpo fala, o corpo vai chamar você e você vai curvar. Mas quem não faz ou quem não tem essa sensibilidade acaba ficando mais reta. Então eu falo, faz como o idoso, perde a força nas pernas, dá uma inclinadinha e vai andar. Sim. É só não esquecer dessa parte, porque se esticar muito ou força, chega no final do dia, eu tô com uma dor absurda aqui na frente, eu não sei o que é, não sei se é gases, tem alguma coisa me puxando, ou chega no final da tarde, tá com dor na lombar, porque ficou muito dobrada, porque forçou demais. Isso é o mais importante, a gente não é normalmente, né, a cirurgia hoje, a gente não pede para o paciente curvar absurdamente, a gente não quer só que estique. Né? Só que estique. E a gente morre de medo da paciente dobrar demais. E a cinta, né, ela vai acabar, um pouquinho de ondulação, ela acaba criando, mas o paciente que curva demais, a tendência é essa cinta fazer realmente enterrar ali, fazer uma dobra, né, isso é péssimo para essa pele que está recém, né, manipulada ali, está querendo aderir de forma, né, homogênea. A placa que a gente vai mostrar depois, ela protege essas dobras da cinta, mas ela só vai entrar ali depois da retirada do dreno para as abdominoplastias, nas lipoaspirações ela entra mais precoce, né? Então não exagerar também é importante por conta disso, né? Por conta disso. E é isso, a gente vê todos esses exemplos, né? Tem equipes que usam o exemplo de é como se fosse um T-Rex, né? Então mais curvadinha, ou principalmente para a mama, ou né? Como se fosse muito cansado, então para, né, o tronco mais solto, mais relaxado. Mas basicamente é isso, não esticado, mas também não
curvado absurdo. Não Né? tão curvado. E para deitar, como é que é a logística que fique um pouquinho mais confortável, né? Tanto para sentar quanto para deitar. Quando vai sentar, como o nosso maior público é sempre mães, né? Eu falo, lembra lá quando a gente está no 6º, 7º mês de gestação, que a gente vai sentar, põe a mão atrás e deixa o barrigão para frente? É a mesma coisa, que é para deixar isso aqui retinho, para não fazer a dobra aqui da cinta, principalmente na primeira semana, que a gente não tem ainda esse auxílio da placa, porque a placa não te deixa dobrar. Mas na primeira semana você ainda não tem ela em algumas cirurgias. Então eu falo, coloca o barrigão para frente e apoia alguma coisa atrás na coluna, porque vai ficar um espaço vago, né? Para não ficar lá ela flutuando. E na hora de deitar, quando a paciente não fez a mama, isso é ótimo porque ela tem os braços, então eu falo, vai empurrando o quadril, vai se escorregando igual uma minhoquinha até você se apoiar. Algumas pacientes optam por alugar cama hospitalar, se tem espaço em casa, preferem porque já é automático. E aí elas ficam com essa autonomia de sentar, de deitar um pouquinho mais a cama, de curvar a maca para poder levantar, para ir ao banheiro. E outras pacientes não têm esse espaço, hoje em dia a maioria não tem esse espaço, então eu dou muito... É um trambolho, né? Cama hospitalar é enorme. Muito. A locação é até bom custo-benefício, né? Fica ali por 30 dias, mas a maioria em apartamento acaba indo para o travesseiro hoje, triângulo, né? Que é super prático. Muito. E eu falo também para elas assim, nas 2 primeiras semanas a gente está bem focado na cirurgia. Então, qualquer cama, qualquer lugar a gente até dorme, tá com muito medicamento, acaba dormindo. Depois de um certo tempo, é igual quando a gente viaja, a gente quer o nosso colchão, o nosso quarto, a nossa cama. E isso é bom para sua recuperação. Você se recupera muito melhor se você está no seu ambiente, né? Então, você ir para o seu colchão não tem preço. Então, eu falo que a dica do triângulo é bem melhor. Porque o triângulo você está no seu quarto, no seu colchão, você acomoda ele de uma maneira que você fique à vontade. Eu ensino elas a colocar ou um travesseiro ou uma almofada, deixar o braço apoiado na altura do ombro. Isso traz conforto porque você está no seu quarto, na sua cama. E quando você vai para o sofá ou para uma poltrona, você leva o triângulo com você, ele vira seu amigo. Então, ali você vai encontrar uma posição também, que algumas ficam... eu tenho um pouquinho de medo de ir para o sofá, eu prefiro ficar na cama, não sei da posição. Eu falo, se o triângulo estiver aí, ele é seu amigo. Leva ele, que você vai colocar ele no sofá ou na poltrona e você vai chegar na posição e vai estar segura. E a questão do paciente estar sempre... Para fazer tudo isso, né? Quer dizer... fazer um pós-ativo e não forçar. Imagina sair de uma cirurgia que a paciente tem dreno, todo o cuidado na hora de levantar, de movimentar tanto assim, não esbarrar no dreno, não repuxar. E às vezes essas cirurgias que envolvem lipoaspirações, envolvem cintas de corpo inteiro, né? A hora que abre a cinta, às vezes tem um pouquinho de queda de pressão, a hora que levanta rápido, pode ter um pouquinho de queda de pressão, né? Principalmente no momento do banho, principalmente a hora que vai levantar, primeiro dia ali que está levantando, né? Então daí é importantíssimo estar sempre acompanhada, né? Não precisa ser ninguém, né, uma enfermeira em casa 24 horas, porque nos momentos críticos, então, no momento da drenagem linfática, no momento do primeiro banho, aí sim vai ter alguém da equipe para dar esse suporte, mas no dia a dia acaba precisando, né, de um acompanhante ali, que seja algum familiar, alguém que possa vir para estar ali junto, para tudo, né? Para fazer comida, para ajudar nesse levanta e deita com tanta frequência, né? Posicionamento, travesseiro, triângulo, cama hospitalar. Para ajudar no banho mesmo, né? O banho em si, o retirar a cinta, para tomar o banho, para se enxugar, para de repente pegar alguma coisa em cima ou embaixo, quando não pode abaixar, porque fez a cirurgia do abdômen. Troca de curativo, né? Troca de curativos, tem curativos, o que é na frente eu consigo, mas tem o de trás também do dreno. Então, é bom ter sempre alguém em casa, é bom pelo menos nesses momentos de banho, de troca de curativo, mas é claro que é essencial que tenha nos 2 ou 3 primeiros banhos alguém da equipe, alguém que já esteja acostumado com pós-operatório, seja pelo menos no primeiro ali, pelo menos no primeiro é e também para certeiro. essa pessoa estar em contato com a gente, porque daí a paciente, imagina, levantou, tem uma quedinha de pressão, tem alguém ali para não, já deita aqui e tal. E aí avisa a gente, né? Quer dizer, as pacientes, esse pós hoje funciona muito bem por isso, né? A gente faz um pós muito, muito próximo dos pacientes bem mesmo. assistido, É a forma que a né? gente gosta, né? Que a gente sente que é importante. Como são cirurgias mais abrangentes, né? A gente quer estar ali, sabendo no dia a dia como é que a paciente está, né? Então, os pacientes têm nosso contato pessoal, né? A gente cria um grupo do WhatsApp também, que está ali todo mundo
sempre à disposição, né, da equipe para qualquer detalhe, tira foto, manda, conversa, liga, né? E a gente consegue estar de pertinho ali dando esse suporte, claro, além dos retornos, né, que são super frequentes no começo, aqui presenciais, na consulta em si, mas a gente considera que qualquer momento ali, qualquer dúvida, né, pode ser uma coisa importante, uma coisa que a gente precisa saber, uma coisa que a gente, alguma mudança ali que a gente vai precisar ver antes, então por isso que esse contato ele acaba sendo tão importante, tão, né, próximo, né? Eu falo bastante para elas durante a nossa consulta pré, que às vezes a dúvida, ela pensa que é bobinho, ou não, ela já me falou que vai inchar mesmo, mas eu falo, então, ela falou que vai inchar, mas tá na dúvida? Faz um vídeo, tira uma foto, me chama, pergunta, eu quero tirar essa dúvida, que às vezes é um detalhe que a gente precisa ver antes, ou que a gente já tem que tomar alguma medida ali que acaba passando e depois, vai me prejudicar meu resultado? Eu falo, não é que vai prejudicar o seu resultado, mas ele pode estender a mais a sua recuperação. Então, qualquer dúvida que seja mínima, eu falo, vai lá, escreve, manda, liga, dá um jeito de fazer esse contato com a gente de imediato, que é para não deixar passar, que a gente não deixar passar nada em branco. Na prática a gente vê isso, né? A cirurgia plástica, ela tem acontece muita coisinha no pós-operatório. Grandíssima maioria são coisinhas contornáveis, coisinhas de cuidar, de aplicar tal coisa, de trocar o curativo aqui, de trocar o curativo às vezes, com uma frequência um pouco maior, né? Às vezes, resolve. Coisinhas assim de pequenos ajustes, mas que a gente precisa ficar cuidando, né? E modificando. E olha, agora usa tal antisséptico, usa tal. Vamos voltar um pouquinho com o anti-inflamatório, ou o intestino prender um pouquinho, vamos lançar a mão aqui de um probiótico, de uma fibra adicional, aí, além das que já vinha tomando preventivo. Então tem muita coisinha assim pra gente ir cuidando, né? E também no contato com as fisioterapeutas, né? Então falou, olha, a gente percebeu que ela tá um pouco mais inchadinha, dá uma olhada se tem seroma, não tem seroma, pra gente antecipar o retorno. Então é impressionante como tem muita coisinha, a grande maioria contornável, mas que a gente não pode ficar deixando passar de uma semana para outra, né? Então entre um retorno e outro, às vezes muitas coisinhas acontecem, a gente vai conduzindo, né, para poder estar com o pós bem em dia, bem certinho, para exatamente ter uma evolução perfeita aí da cicatrização, do processo de desinchar, né? Para ser uma experiência dentro do possível aí, né, boa. E as pacientes têm uma experiência boa no pós, em geral, mesmo cirurgias de grande porte, a maioria, né, volta a falar, eu achei que ia ter mais desconforto, achei que ia ter mais dor. Tem coisas que são chatas, depois a gente vai mostrar, né? A manguinha da lipo do braço é chata, essa armadura toda que a gente vai, né, semana a semana colocando mais para fazer mais compressão, fazer mais contorno. A gente diminui algumas coisas, mas a gente aumenta outras coisas. Mas no geral a experiência ela vai bem, né? E conta um pouquinho, Carla, da consulta pré, porque acho que isso é uma das coisas muito legais. Quer dizer, a paciente ela vai para a cirurgia já tendo não só passado comigo, às vezes em consulta de retorno, com a equipe da anestesia, com a doutora Evelyn, em consulta pré-anestésica, mas também, né, com a Carla numa consulta pré focada em tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Claro que no pós a gente vai estar passando, né, todos os retornos, todos os detalhes, mas eu tenho gostado muito disso, elas já antes saberem de todos esses detalhes, né, ou pelo menos uma base de tudo, e isso ajuda a controlar muito a ansiedade, para estar muito bem informada, né? Como é que tem sido esse contato, então, antes da cirurgia, para conversar desses detalhes do pós, né, de cuidados? A gente parte de 3 pilares, né? Que primeiro eu verifico com ela se já está tudo certo com a parte de sutiã, de cinta, placas, faixas. Geralmente a nossa instrumentadora que cuida disso, ela já entra em contato, já fala com as pacientes e eu já vejo se isso já está certo. Outra coisa, eu vejo a parte de medicamentos com elas, a gente só confirma se não há uma alergia, se tem algum medicamento que prefere trocar, que às vezes não é alergia, mas não se dá muito bem. Nesse momento a gente já acerta isso, porque a gente manda as receitas antes, as pacientes recebem antes. Então, no dia que elas vão para o hospital para se internar, elas já compraram todos os medicamentos, já está tudo em casa, que a gente entende que a alta hospitalar e passar na farmácia para comprar os medicamentos, de repente não encontra, e aí a gente já evita isso, então é nesse momento que a gente já acerta essa parte das receitas e também da parte da drenagem. É um momento que eu já indico elas, já mostro o caminho, olha, às vezes elas têm uma fisioterapeuta já particular, que já
faz a drenagem, faz algum outro tipo de atendimento. Se não, eu já faço essa indicação, a gente já encaminha ela, já busca pela região. E é nesse momento que eu explico também para elas a necessidade de fazer a drenagem, a necessidade de estar fazendo esse acompanhamento também com as profissionais. Muitos profissionais, pacientes, elas preferem fazer, optam, né, na verdade, não é preferem, fazer o tape intraoperatório, que são as fitas de kinésio, que é colocado no centro cirúrgico. Aí elas têm uma consulta pré também com as físios, e elas explicam, né, o fundamento disso, para quê, quais são os benefícios. Então é nesse momento que a gente checa tudo isso e dou a oportunidade delas tirarem as dúvidas. É nesse momento que a gente fala um pouquinho de posicionamento, mas aí eu falo para elas, olha, mas hoje a gente nem vai focar tanto no posicionamento, porque eu vou te mostrar lá no dia da sua alta hospitalar, que eu passo para vê-las, e é o momento que eu mostro, que eu ainda brinco com elas. Eu falo, hoje tudo que eu falar para você, você vai conseguir fazer, porque você não está operada. Você não está presa a nenhuma cinta, não tem nenhum enfaixamento, você não tem nada inchado, então tá tudo bem. Você fala, ah, não, tranquilo, vai dar para eu fazer. Quando eu chego lá no hospital no dia seguinte, fala, e agora? E agora? Como que eu faço? Porque agora eu não sei se eu posso, eu tô com uma meia, eu vou... E aí é nesse momento que a gente tira essas dúvidas, eu dou uma passada nisso, mas deixo pra gente finalizar isso lá. E nesse momento elas tiram as dúvidas de pós mesmo, quando tem filhos, o que eu faço? É melhor eu ficar no hotel? É melhor eu ficar na casa da minha mãe? Alimentação, o que eu devo preparar? O que eu devo me basear? Aí do momento de travesseiro ou não para cama, elas têm muitas dúvidas, quanto tempo depois eu posso viajar? Quanto tempo eu vou usar as cintas, placas, tipo de a roupa, faixa? Né? Tipo de roupa. Com a cinta é difícil, né? Com dreno, às vezes algumas cirurgias que ficam dreno, que roupa usar, né? Então, tem muito detalhezinho assim no pós que já dá para ir antecipando, né? E são coisas importantes, né? Mas são muitos detalhes, né? Bastante. Então já vai surgindo alguma coisinha ali no pré, e é legal que a paciente já vai se preparando, né? E elas perguntam muito, né? Eu vou ter dor, quero me preparar, então a gente bate um papo sobre isso, explico para que serve cada medicamento das receitas que vai seguir para elas, e algumas a gente fala bastante sobre a parte intestinal, e como vai ser, quantas pessoas da família precisa para me ajudar. Algumas falam, mas vai ser uma coisa muito ruim, porque meu marido não gosta muito de acompanhar, não gosta de ver essas coisas muito operatórias, assim, não gosta de ver uma ferida. Eu explico para elas que não é nada disso, mas que vai passar calor por conta da cinta, por conta do tempo. Elas perguntam muito do tempo para dirigir. Quando que eu posso voltar, né? Levar as crianças para a escola, voltar a trabalhar, para poder se programar no trabalho, quanto tempo eu devo me afastar. Aí é nesse momento que a gente fala, né? Uma semaninha em casa, segunda de home, depois já dá para ir voltando aos poucos. O tempo para voltar a dirigir, o tempo para voltar às atividades também, atividade física. Nesse momento da consulta vem todas essas dúvidas, é o momento da gente sanar. São coisas bem importantes, né? Para programação, para organizar essa logística também em casa, com os filhos, né? Isso é bem legal. E o que é legal é que a Carla acaba tendo uma experiência muito grande, né? Eu percebi muito isso em você e na Anne, que, quer dizer, elas trabalham muito tempo com isso, né? Com os pacientes de cirurgia, especificamente de cirurgia do pós-gestacional, e o que é legal é que as duas são mães, e as duas passaram por esse tipo de cirurgia, né? Passamos por essa experiência. Então, quer dizer, elas não só cuidam muito dos pacientes, como passaram por isso. Então, eu percebi o quanto que vocês evoluíram depois que vocês foram pacientes. Isso é bem interessante. Isso todo mundo comenta muito, né? Quem é da área, assim. Mas eu percebi muito como vocês cresceram nesse sentido por ter passado por essa experiência, né? Das cirurgias aí do pós-gestacional. Você percebe, né? Todos esses detalhezinhos de, às vezes, como fazer tal movimento, ou como, né, cuidar de tal coisa, ou como ajustar um detalhezinho, que é muito de ter passado por aquilo e saber qual que é o caminho que dá certo, né? De detalhezinhos, às vezes de posicionamento, como você falou, de tipo de roupa que vai usar, ou de, né, poxa, como é que eu vou fazer xixi com a cinta, coisinhas assim. Mas quando você passou, você consegue dar muita dica, e dicas muito, né, valiosas. Então isso acaba sendo muito legal para os pacientes, terem esse contato com vocês. Que querendo ou não, antes de eu ter essa vivência,
algumas coisas é meio teórica, né? Sim. Não, olha, você faz assim, assim que vai dar certo. Mas eu nunca fiz para ver se ia dar certo. E quando eu fui fazer, que eu fui me adaptando. Sim, você vai vendo as opções, né? Eu sempre falei muito para os pacientes, não, você pode sentar na cama mesmo. A maioria hoje tem cama alta, cama box. E isso foi uma experiência vivida minha e que eu uso muito agora para elas e tem dado super certo. Elas falam, dói um pouquinho, né? Principalmente quando faz mama junto e a gente se arrastar e ir para trás. Eu falo, sobe de frente na cama. Sobe de frente e vai engatinhando, sem forçar, quando não fez a mama junto. E hoje em dia elas todas falam, nossa, eu subo na cama engatinhando, porque dá super certo. E isso é só passando mesmo, porque a gente não vai falar, sobe de frente na cama, é muito estranho. Quando eu fui fazer, na verdade eu vi o meu filho de 2 anos fazendo, aí eu falei, nossa, parece ser fácil, vou tentar. E eu tentei e vi que deu certo. Então foi experiência vivida. É uma coisa muito específica, né? Específica. E o legal é isso, né? Que acaba criando uma experiência muito grande de ver o dia a dia e depois de ter esse lado, né? De achar a melhor opção para pequenas coisas que são no pós-operatório, às vezes chatinhas, às vezes difíceis de conseguir, que você consegue passar uma dica muito legal, né? Muito valiosa. E que só mãe entende, né? Legal. Porque só é de mãe para mãe, algumas diquinhas assim que fala, não, já sei o que você está passando. Porque muitas mães me perguntam, né? As pacientes que vão operar e que sabem que eu fiz a cirurgia, elas falam, como que você fez? Com criança pequena, como que faz? Que logística é essa? Vai puxar, vai me atrapalhar, vai pular em cima de mim? Tudo dá certo no final. Não é assim, mostra, apresenta, explica para eles entendem, mamãe dodói, tá se cuidando, tudo dá certo. No final tudo dá certo. Legal. E cara, acho que para fechar esse vídeo, vamos falar da visita do pós, que isso é uma coisa muito legal também que a gente já há algum tempo faz, né? A gente gosta muito de passar, então a paciente, a boa parte das nossas cirurgias, a paciente pernoita no hospital, e aí tem toda a estrutura dos hospitais que a gente indica aqui em São Paulo, né? Hospitais com uma infraestrutura muito boa, então tem toda a equipe de enfermagem do hospital, mas aí no dia seguinte, no momento da alta, a gente gosta de passar, então tem sempre a visita médica, a gente passar, olhar todos os parâmetros clínicos, detalhes, de eventuais, né, não só as dúvidas do paciente, mas todos os detalhes clínicos, detalhes de débito de dreno, como é que ficou a parte urinária, como é que, né, se teve algum exame, se teve, como é que ficou o batimento cardíaco durante a noite, tudo, né, toda essa checagem dos sítios cirúrgicos, né? Se a circulação está boa, se a perna nenhum sinal de preocupação de trombose, algum enjoo que tenha aparecido, vamos precisar reforçar alguma medicação. Então, toda essa visita e esse arredondamento aí da parte clínica, a parte médica. Mas é muita coisa, né? Um pouquinho que a gente conversou aqui, quanto detalhe que tem, né? E aí a gente gosta, normalmente um pouquinho mais tarde, o paciente já toma café da manhã, vai levantar com a equipe do hospital, com a equipe de fisioterapia do hospital, né, vai fazer exercício respiratório, caminhar um pouquinho. Daí ela passa um pouquinho mais tarde antes da alta delas, para daí vir um segundo contato com a nossa equipe, para daí explorar ainda mais a fundo esses detalhes todos, né, cara? E conta um pouquinho dessa visita no dia seguinte que você faz no hospital para os pacientes. É um momento que a gente passa para checar tudo com elas, né? Então eu abordo elas nas dúvidas. Vamos lá, eu já chego e quais são suas dúvidas? Tá tudo bem? Tá, então vamos tirar as dúvidas. Geralmente eu chego, elas já levantaram. Algumas eu tenho a oportunidade de acompanhar, senão a maioria elas já levantaram, já foram ao banheiro. E aí elas estão com essa dúvida, como que eu faço para ir ao banheiro, para não molhar a cinta? Eu vou ter que tirar a cinta todas as vezes que eu for, então é um momento que eu passo esse auxílio para elas e o momento que eu ajudo elas para fazer os aprazamentos das medicações, que elas ficam muito preocupadas, elas falam, olha, eu não sei os horários que eu tomei, como que eu vou começar, então é um momento que a gente tira essa dúvida. Sim, quer dizer, o aprazamento é isso, ver que horas que tomou as últimas medicações lá no hospital e que horas para dar sequência em casa com as medicações, né, que vão para casa, bem legal. Que a gente sempre dá a dica, né? A gente não quer que vocês levantem de madrugada, acordem para tomar remédio. Então vamos puxar uns horários, vamos fazer os aprazamentos num horário que você esteja acordada, se alimentando, tomando um suco, alguma coisa. E é o momento que a gente começa a falar da maneira de sentar, de andar, dos posicionamentos, né? Que aí ela já se vê operada, já entende das limitações dela. Então é o momento que eu mostro como sentar, como levantar,
como geralmente elas, a maioria estão acompanhadas, então eu mostro para o acompanhante como fazer para auxiliar, porque a gente imagina que ajudar uma pessoa a levantar, sentar, é puxar pelo braço. Então é nesse momento que ele entende de uma maneira que fique fácil também para o acompanhante fazer, que não force ele e que também não force a paciente, que não cause dor, que não a prejudique, né, no pós-operatório. É nessa visita que a gente consegue sanar essas dúvidas. E principalmente o que eu mais encontro é dúvidas do acompanhante, porque como o acompanhante ele não participa da consulta pré, sim, então é nesse momento que ele fala, eu preciso saber de tudo. Como que mexe num dreno, como que eu ajudo ela a levantar, como que eu ajudo ela a abrir a cinta. A gente pede como é que bastante... aplica o anticoagulante, né? Algumas cirurgias ficam com uma pequena injeçãozinha subcutânea, né? Também. É uma coisa simples, mas que precisa ver uma vez, né? Então isso para fazer, como manusear o dreno, né? A enfermagem do hospital geralmente nesse momento já explicou, mas eu explico novamente. O acompanhante faz junto comigo, eu acompanho, vou auxiliando. Então acabo que o auxílio sendo para a paciente, para assistir a paciente, tirar as dúvidas que faltam ali restante e também do acompanhante. Ele vem com as perguntas, né? Com as dúvidas novas. E é nesse momento que eu deixo ele lá mais tranquilo. Ele fala, agora eu respirei, agora sim, agora dá para levar para casa. Sim. Aí ele fica mais à vontade. Deixar tudo redondo para o paciente poder dar seguimento em casa. E o que é muito legal é que daí já cria também esse vínculo, né, que com a gente, né, não só com o médico, mas com a enfermeira, de no pós-operatório ter já conhece, né? Tem uma proximidade muito grande ali para no pós ter total liberdade de mandar mensagem a hora que precisar, ligar e acompanhando de perto com a gente, né? Já sabe com quem está falando, fica muito, muito mais fácil, né? Legal. Vocês viram como é importante, né, esse pilar então da enfermeira no pós-operatório, porque você vê que acaba centralizando muito, né? Centraliza e vai meio que dando direcionamento para as outras sub-áreas, né? Então, olha que dia de retorno, né? Medicação que hora vai começar tal coisa, né? A partir do momento que tomou no hospital, a equipe de fisioterapia que vai cuidar do pós-operatório. Então, fica numa posição central, assim, de cuidado bem importante, que as pacientes acabam tendo muito contato ali, acaba sendo bem... Que acaba sendo bastante informação para a paciente, né? Então, a gente acaba falando um pouquinho dos sinais de alerta, tanto para a paciente quanto para o acompanhante, então ele já passa a entender o que é normal acontecer, o que é um sinal de alerta acontecer, o que a gente não gostaria que acontecesse. É nesse momento que o acompanhante também já fica sabendo para que ele fique mais confortável para estar com a paciente em casa, né? Para poder acompanhá-la. Que legal, cara. Ótimo, obrigado, hein? Imagina. Obrigado.